O auditório estava lotado. A atmosfera era de expectativa, mas também de tensão. De um lado do palco, Nicolas Ferreira, deputado federal e uma das vozes mais influentes do conservadorismo cristão no Brasil. Do outro, Padre Fábio de Mello, figura conhecida no meio religioso, um padre midiático que se tornou símbolo do diálogo entre fé e modernidade. O tema do debate: a relação entre cristianismo, política e valores morais. O embate prometia ser um dos mais emocionantes e polêmicos da atualidade. O moderador ajeitou o microfone e iniciou a introdução. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje temos diante de nós dois convidados que representam visões diferentes sobre a fé no Brasil. De um lado, Nicolas Ferreira, defensor dos valores cristãos tradicionais na política. Do outro, Padre Fábio de Mello, conhecido por sua abordagem mais aberta e conciliadora dentro da igreja. A questão que vamos debater hoje é qual deve ser o papel da fé na política e na sociedade. A câmera passeou pelo auditório, capturando olhares atentos, assessores inquietos e o público dividindo-se entre apoiadores de ambos os lados. O moderador prosseguiu. Vamos começar com uma pergunta direta. Padre Fábio, você acredita que o cristianismo deve ter um papel ativo na política brasileira? O padre assumiu um tom calmo, refletindo antes de responder. Eu acredito que a fé deve nos guiar, mas não pode ser usada como ferramenta de imposição política. Jesus nos ensinou a amar, a acolher, a buscar a justiça, mas sem impor crenças. A política deve servir a todos e o cristianismo não pode ser usado como um instrumento de exclusão. O público aplaudiu calorosamente. Nicolas Ferreira, porém, não esboçou qualquer reação. Com um olhar firme, ele ajeitou o microfone e respondeu sem hesitação. Com todo respeito, Padre Fábio, mas a fé nunca foi neutra. Jesus não se omitiu diante das injustiças e tampouco disse que deveríamos abandonar os valores morais na condução da sociedade. Quando nos calamos diante do que está acontecendo, estamos na prática permitindo que ideologias anticristãs avancem e destruam tudo aquilo que acreditamos. O silêncio tomou conta do ambiente por um instante. Padre Fábio arqueou as sobrancelhas, visivelmente surpreso com a resposta direta. O debate mal havia começado e a tensão já estava no ar. O moderador, percebendo a intensidade do embate, decidiu avançar para a próxima questão. Nicolas, muitos argumentam que o Estado deve ser laico e que a religião não deve interferir nas decisões políticas. O que você tem a dizer sobre isso? Nicolas se preparou para contra-atacar. Nicolas Ferreira não hesitou. A pergunta sobre o Estado laico era uma das questões mais levantadas sempre que um político conservador falava sobre fé na política. Com um tom firme, ele respondeu: o Estado é laico, mas isso não significa que seja ateu. Laicidade não é a ausência de valores religiosos, e sim a garantia de que o governo não imponha uma religião específica. O que vemos hoje, porém, não. É um Estado laico, mas um Estado militante contra os valores cristãos. Quando falamos de pautas progressistas, tudo é aceito e promovido. Mas quando defendemos a família, a vida e os princípios cristãos, somos acusados de querer impor uma teocracia. Parte da plateia aplaudiu. Padre Fábio não demorou a responder. Nicolas, mas não podemos ignorar que o Brasil é um país plural. Nossa fé é essencial para muitos, mas também há aqueles que não seguem o cristianismo. Devemos governar para todos. Não podemos colocar nossas convicções acima do bem comum. Nicolas se inclinou levemente para a frente. Mas quem define o que é bem comum, padre? Se o Brasil é um país de maioria cristã, porque nossos valores são sempre os primeiros a serem atacados, porque a mídia, os governos e as instituições sempre promovem pautas que vão contra aquilo que ensinamos dentro de nossas igrejas. Isso não é governar para todos. Isso é impor uma visão anticristã disfarçada de progresso. O público reagiu. Alguns aplaudiram enquanto outros murmuravam em discordância. Padre Fábio franziu a testa. Ele sabia que precisava argumentar melhor. Nicolas, eu entendo sua preocupação, mas o cristianismo nos ensina a amar e a respeitar. O que me preocupa em algumas abordagens políticas da fé é quando ela se torna uma ferramenta de divisão. Precisamos de diálogo
e não de embates constantes entre conservadores e progressistas. Nicolas apertou os lábios por um instante e então rebateu. Padre Jesus dividiu. Ele separou o certo do errado, o pecado da virtude. Ele não veio ao mundo para dialogar com o pecado, mas para combatê-lo. O problema é que hoje muitos cristãos querem um evangelho morno que agrade a todos, mas isso não é cristianismo. Não podemos ter medo de defender aquilo que é certo, mesmo que isso nos custe o conforto e a aceitação social. O auditório explodiu em reações. Padre Fábio manteve o olhar fixo em Nicolas, mas sua expressão demonstrava um incômodo crescente. O moderador percebeu que o debate estava esquentando e decidiu mudar o foco. Senhores, o cristianismo sempre foi um pilar da civilização ocidental. Mas nos últimos anos tem havido um aumento na perseguição e ridicularização da fé. Vocês acreditam que o cristianismo está realmente sob ataque? Nicolas e Padre Fábio sabiam que essa pergunta poderia definir os rumos do debate. E nenhum dos dois estava disposto a recuar. A pergunta do moderador pairou no ar. O cristianismo está sob ataque. O público se remexeu nas cadeiras esperando as respostas. Padre Fábio de Mello, com um tom sereno, foi o primeiro a falar. Eu não vejo o cristianismo como uma vítima. Durante séculos, a fé cristã foi dominante na cultura ocidental. Hoje vivemos em um mundo mais diverso, onde diferentes visões coexistem. O que alguns chamam de ataque à fé pode ser apenas uma sociedade se transformando. Nicolas Ferreira deu um leve sorriso antes de responder. Padre, respeito sua visão, mas o que vemos hoje não é uma sociedade se transformando, e sim um ataque direto aos valores cristãos. O cristianismo foi retirado das escolas da cultura do debate público. Se um professor ensina valores cristãos, ele é processado. Se uma empresa promove ideais cristãos, é boicotada. Se um artista expressa sua fé, é ridicularizado. Isso não é uma simples mudança cultural, é perseguição. A plateia explodiu em reações. Parte aplaudiu entusiasmada, outra parte murmurava em discordância. Padre Fábio manteve a postura calma, mas cruzou os braços demonstrando desconforto. Nicolas, mas o cristianismo ainda está presente em todos os lugares. Igrejas lotadas, milhares de fiéis, líderes religiosos influentes. Se houvesse perseguição, como explicamos isso? Nicolas não hesitou. A presença da fé não significa que não estamos sob ataque. Olhe o que acontece com padres e pastores que falam contra ideologias progressistas. São calados, censurados, taxados de radicais. Mas quando figuras públicas debocham de Cristo, atacam os ensinamentos bíblicos ou zombam de símbolos cristãos, nada acontece. Qualquer outro grupo recebe proteção e respeito. O cristianismo não. Padre Fábio franziu a testa e coçou o queixo. O moderador percebeu a tensão no ar e lançou uma nova provocação. Padre Fábio, você acredita que a igreja precisa mudar para se adaptar à nova realidade da sociedade? O padre suspirou e respondeu cuidadosamente. A igreja sempre evoluiu. Se não tivesse se transformado ao longo dos séculos, talvez não existisse mais. O mundo de hoje é diferente e a fé precisa dialogar com essa nova geração. Precisamos de acolhimento, não de julgamento. Nicolas aproveitou a deixa e cortou rapidamente. Então Padre Jesus errou ao condenar o pecado. A Bíblia precisa ser atualizada para se adequar à cultura do momento. Se a fé precisa mudar a cada nova tendência da sociedade, então, no que exatamente estamos acreditando? A plateia ficou em silêncio. O impacto da pergunta foi imediato. Padre Fábio pareceu surpreso. Ele piscou algumas vezes, respirou fundo e tentou responder. Não se trata de mudar a fé, Nicolas, mas de compreender melhor a sociedade. Precisamos trazer as pessoas para Cristo, não afastá-las. Nicolas manteve o olhar fixo e respondeu sem hesitar. Então devemos abandonar princípios para não incomodar. A verdade é que muitos líderes religiosos, por medo de serem rejeitados, preferem amenizar a mensagem da fé. Mas Cristo nunca negociou princípios. A fé não deve ser moldada pela sociedade. A sociedade é que deve se moldar à fé. O auditório explodiu em reações. A expressão de Padre Fábio mudou. Ele abaixou a cabeça por um instante,
como se refletisse sobre aquela última afirmação. O moderador percebeu que o debate havia atingido um ponto crucial. Vamos encerrar esse bloco com uma última pergunta. A igreja deve continuar se posicionando sobre política ou deve se manter neutra? Nicolas sabia que agora era o momento decisivo do debate, e Padre Fábio precisava recuperar terreno. O embate estava longe de acabar. A tensão no estúdio era palpável. A pergunta do moderador pairava no ar. A igreja deve continuar se posicionando sobre política ou deve se manter neutra? Padre Fábio respirou fundo antes de responder. A igreja deve ser um lugar de acolhimento e reflexão, não um palanque político. O Evangelho nos ensina a olhar para o próximo, a buscar a justiça. Mas isso não significa que devamos transformar a fé em um instrumento de disputa eleitoral. O público reagiu. Alguns aplaudiram discretamente, outros franziram a testa. Nicolas Ferreira não perdeu tempo. Padre, com todo respeito, mas a fé cristã nunca foi neutra. Ela sempre esteve ao lado da verdade contra injustiças, contra regimes opressores. Quando nos omitimos, estamos favorecendo aqueles que querem destruir os valores cristãos. A questão não é se a igreja deve ou não falar de política. A questão é: vamos deixar que o secularismo tome conta do país sem resistência? Padre Fábio tentou se manter calmo, mas seu tom já não era o mesmo. Nicolas, a igreja deve ser um espaço para todos. Devemos acolher, não dividir. Quando envolvemos a fé em disputas políticas, afastamos aqueles que poderiam se aproximar de Deus. Nicolas inclinou-se para a frente, sem desviar o olhar. Cristo não se preocupava em agradar a todos, padre. Ele foi claro ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Hoje temos líderes religiosos tentando conciliar a fé cristã com ideologias anticristãs, tentando agradar progressistas enquanto abandonam os princípios bíblicos. Isso não é evangelizar, é diluir a verdade. O estúdio ficou em silêncio. Padre Fábio engoliu seco. A frase de Nicolas havia atingido em cheio. O moderador tentou intervir para suavizar o clima. Mas, Nicolas, você não acha que há um risco em misturar fé e política? A história já mostrou que isso pode levar a abusos. Nicolas manteve a postura firme. Claro que existe um risco, mas o risco maior é o da omissão. Se os cristãos se calam, quem ocupa esse espaço? As ideologias que defendem o relativismo moral, a destruição da família, a inversão de valores. A neutralidade da igreja não protege a fé. Ela entrega a sociedade nas mãos daqueles que a querem destruir. A plateia reagiu novamente. Padre Fábio coçou o rosto visivelmente desconfortável. Ele sabia que precisava reagir. Nicolas, a fé deve ser um canal de amor, não um instrumento de guerra. Você fala como se estivéssemos numa batalha, mas Jesus nunca usou a força para convencer ninguém. Ele nos ensinou pelo amor, pelo exemplo, e é assim que devemos conduzir nossa missão. Nicolas deu um meio sorriso. E quem disse que estamos usando força a defender a verdade não é violência. O próprio Cristo alertou que seríamos perseguidos por pregar a verdade. Hoje, os cristãos que falam abertamente contra a degradação moral são cancelados, ridicularizados. E qual é a resposta de muitos líderes religiosos? O silêncio, o medo, o conformismo. Mas eu te pergunto, padre, o que é pior? Enfrentar perseguição por falar a verdade ou negar a verdade para ser aceito? Padre Fábio ficou imóvel. Ele não, respondeu de imediato. Os segundos de silêncio pareceram uma eternidade. O moderador percebeu que o debate havia chegado a um ponto crítico. Vamos para a última questão do debate. Qual deve ser o papel dos cristãos no futuro do Brasil? Nicolas sabia que essa era a última cartada. E Padre Fábio precisava recuperar terreno. O desfecho se aproximava. O silêncio no estúdio era ensurdecedor. O moderador havia lançado a pergunta final. Qual deve ser o papel dos cristãos no futuro do Brasil? Todos esperavam a resposta de Padre Fábio de Melo, mas ele permaneceu em silêncio. Seu olhar estava distante e pensativo. Nicolas. Ferreira percebeu a hesitação e aproveitou o momento. Padre, essa é a pergunta que define tudo. Ou os cristãos assumem sua responsabilidade
e defendem os valores da fé, ou serão esmagados por ideologias que querem reescrever a moralidade e apagar a influência cristã da sociedade? Padre Fábio finalmente se mexeu na cadeira, respirou fundo e respondeu em um tom mais contido. Nicolas, eu entendo a sua preocupação, mas acredito que a nossa missão é trazer as pessoas para Deus, não empurrá-las para longe. O cristianismo não pode ser sinônimo de confronto, mas de acolhimento. Nicolas imediatamente rebateu. Então você acha que devemos ficar calados enquanto o mundo ensina que não existe mais certo ou errado? Que família é um conceito ultrapassado? Que valores cristãos são coisa do passado? Quem cala consente, padre. Se os cristãos não se posicionam à cultura secular, toma esse espaço e redefine a sociedade à sua maneira. O impacto das palavras foi visível. Padre Fábio piscou algumas vezes, evitando encarar diretamente Nicolas. A câmera capturou sua expressão. Ele parecia travado, como se procurasse as palavras certas, mas não as encontrasse. O público percebeu. O moderador, tentando amenizar a tensão, interveio. Mas, Nicolas, você não acha que a forma como essa defesa é feita pode afastar as pessoas da fé? Nicolas se manteve firme. A verdade nunca foi fácil de ouvir. Quando Cristo pregou, ele não teve medo de desagradar. Ele enfrentou líderes religiosos e políticos de sua época. Ele foi perseguido porque não cedeu ao relativismo. O problema é que hoje muitos querem um cristianismo confortável, que não incomode, que não cause polêmica. Mas isso não é evangelho, é covardia. Padre Fábio baixou o olhar. A plateia começou a murmurar. O moderador lançou a pergunta. Final, padre, diante do que foi dito, qual é a sua visão para o futuro do cristianismo no Brasil? Padre Fábio respirou fundo. Ele tentou começar a falar, mas sua voz falhou. Ele levou a mão ao rosto, visivelmente emocionado. O público prendeu a respiração. Nicolas permaneceu em silêncio, apenas observando. Padre Fábio finalmente conseguiu falar. Eu acredito que precisamos encontrar um equilíbrio, mas confesso que esse debate me fez refletir sobre muitas coisas. Ele fez uma pausa, os olhos marejados, a emoção evidente. O moderador percebeu que não havia mais o que dizer. Senhores, encerramos aqui o debate. Agradecemos a participação de ambos. Mas todos sabiam Nicolas havia vencido. O debate não terminou ali. Ele explodiria nas redes sociais. E a repercussão seria inevitável. O que você faria se soubesse que ainda pode recomeçar? Comente abaixo. Você acredita que o Brasil ainda tem jeito? E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque no final, a verdade sempre prevalece.